Fala pessoal, eu sou Bruna Cordeiro, consultora financeira aqui na Torrico e hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos do mundo dos investimentos que pairam sobre as nossas cabeças, principalmente para quem está começando agora no mundo dos investimentos. O nosso propósito hoje é responder algumas perguntas específicas. Por exemplo, qual é a diferença entre renda fixa e renda variável? Na parte de remuneração, a gente tem a remuneração pré-fixada, pós-fixada e também a remuneração mista. Qual a diferença entre elas? E claro, o que eu preciso ter mais na minha carteira de investimento? Renda fixa ou renda variável? Com certeza, se você está começando agora no mundo dos investimentos ou se você já começou, pode ser que você tenha essas dúvidas em específico. Então, bora responder. Provavelmente você já deve ter visto dois tipos de explicações sobre renda fixa. Uma delas explica que a renda fixa nada mais é do que você saber previamente quanto que você vai receber no final de um prazo. Outros explicam que a renda fixa nada mais é o ato de você emprestar o seu dinheiro para uma instituição que vai emprestar esse dinheiro para terceiros ou para fazer algum investimento em específico e, em contrapartida, vai te pagar algum valor sobre esse empréstimo que você fez. E é claro que as duas ideias estão certas e eu vou te explicar o porquê. Na renda fixa, realmente a remuneração ela é pré-definida antecipadamente. Então, tem como sim você saber quanto você vai retirar no final do prazo da sua aplicação. Mas tem algumas particularidades específicas que é importante que você saiba antes de fazer a sua aplicação, né? Toda vez que você entra lá dentro do seu bank, você vai ver algumas opções diferentes quando a gente fala de remuneração. Vão ter remunerações pré-fixadas, pós-fixadas e remunerações mistas. E eu vou explicar aqui para vocês qual a diferença entre uma e outra. Na remuneração pré-fixada, você realmente sabe exatamente quanto você vai ganhar no final do prazo, né? Se você acessar lá o seu banking e você procurar lá um CDB ou um LCI, por exemplo, você vai ver que a pré-fixada você identifica ela da seguinte forma. Vai estar, por exemplo, CDB pré-fixado, a taxa de 12% ao ano. Então você sabe que a remuneração em cima do recurso que você aplicar vai ser de 12% ao ano. E aí vai ter lá o período que você tem que deixar o valor aplicado. O mesmo caso para a LCI, tá? Já na opção de remuneração pós-fixada, você vai conseguir saber previamente mais ou menos o quanto que você vai receber no final do prazo. Eu falo mais ou menos porque na pós-fixada, a rentabilidade que é utilizada nesse tipo de investimento é algum índice. Então, pode ser o CDI, a Selic ou o IPCA. Se você quiser saber mais sobre esses índices em específico, deixa aqui no comentário pra gente, que a gente gera um conteúdo específico explicando cada um deles para vocês. Combinado? Então, nessa modalidade do pós-fixado, quando você acessa lá o seu banking, você vai identificar o CDB que paga 100% do CDI, que essa é a aplicação mais popular que a gente tem, né? A LCI, que paga 98% do CDI, ou um CDB, que paga um percentual do IPCA, por exemplo, né? E aí a gente tem outras aplicações que também entram nesse âmbito, não só a LCI e a LCA, mas também tem o título do Tesouro Direto, a gente também tem a poupança, que ela paga dependendo de como tiver a Selic, ela pode pagar um percentual da Selic, ou como está agora, que paga 0,5% ao mês. E a remuneração mista, vocês já devem imaginar, é uma mistura da pré com a pós-fixada, né? Você pode identificar ela dentro do seu banking quando você acessar e identificar lá aplicações mais ou menos assim. CDB que paga a taxa de 5% ao ano mais CDI ou 5% ao ano mais IPCA. Essas aplicações, elas são mistas porque misturam exatamente as duas formas de remuneração. Outra coisa importante a saber também é que no CDB a gente realmente está emprestando dinheiro para a instituição, né? A gente empresta dinheiro para eles, aplica no CDB, esse recurso a instituição utiliza para emprestar para outros clientes. E aí, o que ela pega de diferença de juros desse empréstimo, ela paga um percentual de rentabilidade para o investidor. Já na LCI e na LCA,
A gente está emprestando realmente o dinheiro para a instituição, mas ela vai utilizar aquele valor para recursos específicos, né? A LCI e LCA nada mais é o ato de você emprestar o dinheiro para uma instituição para que ela possa investir em setores específicos do mercado brasileiro, que é o agronegócio e o ramo imobiliário. E fique atento, se você quiser saber mais informações sobre CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto e os riscos que estão envolvidos nessa modalidade de aplicação, na próxima semana nós iremos lançar o nosso novo e-book. Então, fica de olho, acompanha a gente lá nas redes sociais e, claro, se você estiver assistindo esse vídeo depois do lançamento do e-book, a gente vai deixar ele aqui na descrição do vídeo. Já na renda variável, a gente não consegue saber previamente qual que vai ser o retorno dessa aplicação. Então, é importante que você saiba que o retorno na renda variável ela pode ser superior, igual ou inferior à rentabilidade da renda fixa. A renda variável normalmente é indicada para investidores com perfil menos conservador e que tenham objetivos de longo prazo. Isso devido, claro, ao maior risco dessa modalidade de aplicação. Afinal, é um estilo de investimento que tem muita volatilidade. E assim como os produtos de renda fixa que você encontra dentro do seu banking ou da sua corretora, os produtos de renda variável você encontra também nas corretoras, né? Então a gente tem diversos produtos que estão ali dentro dessa modalidade. Entre eles, a gente tem o fundo de investimento em ações, as próprias ações, as criptomoedas e muitos outros. Mas então, qual que é a melhor opção? Se a gente só ficar comparando renda fixa com renda variável, a gente com certeza vai ter alguma conclusão que vai tirar disso, mas nem sempre vai ser a melhor conclusão possível. Isso pode te levar a fazer interpretações incorretas sobre o mercado e, claro, sobre os investimentos em específico. Por exemplo, se a gente analisar o ano de 2016 e olhar para a renda fixa, onde a Selic chegou a 14% ao ano, e a gente comparar ela com a rentabilidade dos produtos de renda variável, a renda fixa está ganhando. Agora, se a gente comparar os anos de 2017 a 2019, a renda variável deu uma rentabilidade muito maior do que a renda fixa e dá o baile. E aí é importante você sempre identificar qual que é o parâmetro que você está usando para fazer essa análise. Nesse caso, a gente está usando como comparação somente a rentabilidade de um certo período. E somente isso não é o suficiente para saber se uma aplicação é melhor que a outra para você. Mas antes de você escolher entre as duas opções ou saber o quanto de percentual você põe de um e de outro dentro da sua carteira, é necessário que você analise alguns pontos que eu vou trazer para você aqui agora. Mas antes, vamos fazer um combinado? Aproveita e se inscreve já no canal para que nos próximos vídeos você receba a notificação. Combinado? Foi lá, já se inscreveu? Agora vamos continuar. Na verdade, a gente precisa deixar esse pensamento binário para trás quando está falando de investimentos. Não existe um que é melhor do que o outro. Vai ter certos momentos em que um vai ser mais adequado para o seu objetivo do que outros. E é essa análise que a gente precisa fazer. A economia, a política, o seu momento atual de vida e, o mais importante, os seus objetivos são os fatores que vão dizer qual dos dois é a melhor opção. Então eu vou te dar algumas dicas, presta atenção até o final do vídeo, tá? Entenda que você pode ter uma carteira de investimentos somente com renda fixa, mas a gente não recomenda que você tenha uma carteira somente com renda variável. Isso porque na renda fixa a gente tem uma gama muito grande de produtos, desde os mais conhecidos, como a poupança, o CDB, LCI, LCA, LC, os títulos emitidos pelo governo, Tesouro Direto, e os emitidos pelas empresas, que são as debentures, os CRIs, os CRAs, e por aí vai. Então a gente tem bastante produtos na linha de renda fixa que diversificam a sua carteira de investimento, pois eles podem estar atrelados a índices diferentes, por exemplo, como eu expliquei anteriormente. Você pode ter índices de IPCA, você pode ter Selic, você pode ter o CDI, né? Que cada um ele vai ter uma rentabilidade diferente e vai ser próprio para cada momento específico e objetivos que você tiver. Quando você faz isso e adquire produtos de renda fixa, mas que tem rentabilidades, formas de remuneração diferentes,
A gente chama isso de diversificação, é a famosa salada dos investimentos. Você acaba tendo mais opções e coloca os seus ovinhos em cestas diferentes. Agora, a renda variável também é bem diversificada e também existem várias modalidades, assim como eu também comentei lá em cima, tem ações, tem criptomoedas, tem os fundos imobiliário, dólar, opções e muitos outros. Mas todos esses são passíveis de sofrer com a volatilidade e aí vai ter uma diferença no valor que você aplicar e você pode ganhar muito, ganhar a mesma coisa que a renda fixa ou perder. Desse motivo, a renda variável ela exige mais conhecimento e um pouquinho mais de dedicação do que a renda fixa. Não que a renda fixa não exija isso, você precisa com certeza estudar e ter o seu QI financeiro. Mas para a renda variável você precisa de mais tempo, de mais atenção e mais conhecimento. E como a gente gosta de dizer no mercado financeiro, a renda variável ela deixa a sua carteira, a tua salada, né, de investimentos muito mais apimentada. Agora, a quantidade que você vai ter de renda fixa ou de renda variável na sua carteira realmente vai depender dos seus objetivos, se eles são de curto, de médio ou de longo prazo. Para aqueles objetivos de mais longo prazo, a gente sempre indica que sejam produtos de renda variável, desde que sejam produtos que estejam alinhados com o seu perfil de investidor, né? E para prazos para curto prazo ou para reservas de emergência, renda fixa e, claro, que tem ali a liquidez diária, que você consiga sacar com mais facilidade o valor. Então, é essa balança que você precisa fazer na hora de analisar quais são os investimentos que você precisa ter na sua carteira. O ideal é ter uma combinação saudável entre os dois, renda fixa e renda variável, claro, respeitando a individualidade de cada ativo. Dessa forma, você sempre terá uma carteira de investimentos que vai acompanhar os movimentos que ocorrem no mundo. Obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Se você curtiu, compartilha ele com seus amigos, com seus familiares via WhatsApp e deixa aqui nos comentários pra gente. Hoje, como que tá a sua carteira de investimentos? Você investe só em renda fixa ou renda fixa e renda variável, só renda variável? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. Até a próxima!